Há momentos em que nos ajoelhamos, abrimos a boca para orar, mas não conseguimos dizer uma só palavra. A dor é tão grande que nos rouba até a voz. O coração grita, mas a alma silencia. As lágrimas escorrem, mas o céu parece fechado. E nesse abismo entre a nossa dor e a resposta de Deus, nasce o silêncio que machuca. Você já esteve nesse lugar? Um lugar onde a fé parece estar no fio da navalha, onde a oração se transforma num sussurro rouco e o céu em um muro de bronze? Davi esteve lá. Em Salmos 13, ele clama: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Estas palavras não são de um descrente, são de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conhecia a glória, mas também conhecia o vale. Um homem que foi ungido, mas também se viu fugindo. Um homem que entre a promessa e o cumprimento enfrentou o silêncio. É difícil entender quando Deus silencia, porque crescemos ouvindo que Ele responde, que Ele fala, que Ele se importa. E sim, Ele faz tudo isso. Mas há fases da vida em que o céu parece emudecido. Oramos, jejuamos, pedimos socorro e tudo o que recebemos é nada. Mas será que é mesmo um nada? Ou será que o silêncio de Deus é uma linguagem que ainda não aprendemos a interpretar? Porque o silêncio de Deus não é ausência. Ele não se cala porque esqueceu de nós. Ele se cala porque está trabalhando de uma forma que nossos ouvidos não são capazes de ouvir. O silêncio dele não é rejeição, é ensino, é refinamento, é preparação. Como o oleiro que não explica ao barro cada movimento que faz, Deus também molda em silêncio. E o silêncio dele, ainda que doa, é cheio de propósito. É difícil aceitar, mas há momentos em que o silêncio de Deus é, na verdade, uma resposta clara. Não do jeito que esperamos, nem na hora que desejamos, mas é resposta. É como se ele dissesse: espere, confie, eu estou aqui, mesmo sem falar. Pense em Jesus diante de Pilatos, perguntado, acusado, pressionado, mas ele não respondeu. Silêncio. E aquele silêncio não era fraqueza, nem covardia, era propósito. Era a voz de Deus dizendo: meu filho não precisa provar nada. O plano está em andamento. Você consegue perceber? Há dores que não serão explicadas agora. Há orações que não terão um sim imediato. E há momentos em que Deus simplesmente não fala, porque Ele já está fazendo. Marta e Maria mandaram chamar Jesus quando Lázaro adoeceu. Aquele a quem amas está doente, disseram. Mas Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Silêncio. E aos olhos humanos, aquele silêncio custou a vida de Lázaro. Mas o que parecia abandono era apenas um intervalo antes do milagre. Jesus chegou 4 dias depois. E quando Maria caiu aos seus pés, dizendo: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não a repreendeu. Ele chorou. E então ele falou. E quando ele falou, a morte teve que recuar. O silêncio dele não era desprezo, era preparação para algo maior. Um testemunho que ninguém poderia negar. Um sinal de que, mesmo quando parece tarde, Deus continua no controle. Talvez hoje você esteja exatamente aí, no meio do silêncio, entre o pedido e a resposta, entre a dor e a cura. E tudo em você quer desistir. Mas ouça, o silêncio de Deus não é o fim da história. É apenas uma vírgula no meio do testemunho que Ele ainda vai escrever com você. Fique firme.
Continue orando, mesmo sem palavras. Continue crendo, mesmo sem sinais, porque o silêncio de Deus também é uma resposta, e às vezes é nesse silêncio que Ele mais trabalha. Talvez o que mais machuca não seja a dor em si, mas a sensação de que ela não serve para nada. Você olha para dentro de si e pensa: por que tudo isso está acontecendo comigo? Qual o sentido de tanto sofrimento? E o silêncio continua. As lágrimas caem, o peito aperta e o coração se cansa. Mas a verdade é que toda dor em Deus tem propósito. Mesmo quando não conseguimos ver, mesmo quando tudo parece um grande vazio. Lembra de José? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. Anos e anos passando e nada parecia fazer sentido. Mas um dia ele pôde olhar para aqueles que o feriram e dizer: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Há dores que são trampolins para o propósito, feridas que nos empurram para o destino, cicatrizes que nos lembram que sobrevivemos àquilo que pensávamos que nos destruiria. E é por isso que o apóstolo Paulo disse com tanta certeza: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Ele não disse que todas as coisas são boas, mas que Deus usa todas elas, até as mais difíceis, para o bem. Você pode estar se perguntando agora: mas como isso pode cooperar para o bem? Como essa perda, esse abandono, esse vazio pode se transformar em algo bom? A resposta é: você ainda está no processo. A história ainda não terminou e você não vai ficar nesse vale para sempre, porque Deus é especialista em transformar caos em testemunho, deserto em fonte, cinzas em beleza. Se hoje você está sentindo que sua dor é inútil, lembre-se disso. Em Deus, nada é desperdiçado, nem suas lágrimas, nem seu silêncio, nem suas noites sem dormir. Tudo Ele recolhe, tudo Ele transforma, tudo Ele redime. Segure firme, continue caminhando, e ainda que você não veja agora, um dia você vai entender. Essa dor também foi parte do plano. Há momentos em que oramos, clamamos, jejuamos e nada acontece. O céu permanece em silêncio, não há resposta, não há sinal, apenas o eco da nossa própria voz voltando para nós com um gosto amargo de solidão. E aí, o inimigo sussurra: Deus não se importa. A mente grita: você não é digno. O coração se enche de dúvida: será que ele me esqueceu? Mas escute isso com atenção. O silêncio de Deus nunca é ausência. Ele não precisa fazer barulho para estar presente. O silêncio dele não é um não, é muitas vezes um espere. É um eu ainda estou trabalhando, mesmo que você não veja. A gente quer respostas rápidas, a gente quer livramento imediato, mas Deus está mais interessado em moldar nosso caráter do que em satisfazer nossas urgências. O silêncio dele nos ensina a confiar, a descansar, a depender. É no silêncio que a fé é provada. É no deserto que descobrimos que Ele é o nosso sustento. É quando tudo parece parado que Ele está nos ensinando a andar por fé e não por vista.
Então, mesmo sem entender, continue orando. Mesmo sem sentir, continue adorando. Mesmo sem respostas, continue crendo, porque Deus trabalha no invisível e Ele nunca está atrasado. O tempo dele é perfeito. Talvez hoje você esteja enfrentando o silêncio de Deus, mas lembre-se, mesmo em silêncio, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. A dor nos ensina coisas que o conforto jamais poderia ensinar. Ela invade sem pedir licença, bagunça nossos planos, nos obriga a desacelerar, mas também é ela que revela as fraquezas escondidas, que nos leva ao limite e nos empurra direto para os braços de Deus. Você já percebeu como a dor nos torna mais sinceros? De repente, as orações se tornam mais intensas. As palavras são substituídas por lágrimas, e o que parecia religioso se torna real. A dor tem esse poder de quebrar a casca da superficialidade e nos confrontar com quem realmente somos. É por isso que o apóstolo Paulo disse: porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Isso parece um paradoxo, mas é uma revelação. Quando perdemos o controle, descobrimos quem realmente está no controle. Quando não temos mais força, é a força de Deus que nos sustenta. Talvez você esteja vivendo dias escuros, onde a dor é constante e parece não ter fim. Talvez esteja cansado de fingir que está tudo bem, quando por dentro você está em pedaços. Mas eu quero te lembrar, Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Cada dor tem um propósito. Cada cicatriz carrega uma história de superação. E cada ferida, quando curada por Deus, se transforma em testemunho. Há dores que não são curadas de um dia para o outro. Algumas delas são profundas, antigas e estão enraizadas na alma. Mas Deus é especialista em curas lentas, profundas, duradouras. Ele não age com pressa, ele age com precisão. Então, se a dor ainda está aí, talvez ela ainda esteja ensinando algo. Talvez Deus ainda esteja trabalhando em você, fortalecendo a sua fé, quebrando o orgulho, curando áreas que você nem sabia que estavam doentes. Não se desespere, não desista. A dor é um processo, mas a promessa é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Confie, Deus está te moldando e no final você não será mais o mesmo. Você será mais forte, mais sensível, mais parecido com Cristo. Pode ser que, em algum momento, você tenha se perguntado: será que Deus se esqueceu de mim? Quando tudo parece dar errado, quando as portas se fecham, quando o céu parece de bronze e as orações voltam como eco, é natural pensar assim. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Você pode até ter sido esquecido por pessoas, abandonado por amigos, negligenciado por quem você mais ajudou. Mas Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta os suspiros da sua alma e recolhe cada lágrima que cai em silêncio. A Bíblia diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Essa é a promessa de um pai que te ama com amor eterno.
Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando tudo parece silêncio, Ele está trabalhando. Deus não está limitado ao que você vê. Ele está além da aparência das coisas. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está escrevendo capítulos que você ainda não leu. Ele está preparando encontros, abrindo caminhos, curando o que está ferido por dentro. É difícil confiar no meio da dor. É desafiador manter a fé quando a alma está cansada. Mas é exatamente aí que a fé cresce. Não no conforto, mas na adversidade. Não quando tudo vai bem, mas quando tudo parece perdido. Abraão esperou por anos uma promessa. José foi vendido pelos irmãos, esquecido na prisão. Davi foi perseguido antes de se tornar rei. Mas todos eles viveram o que Deus prometeu, porque Deus nunca se esquece daqueles que esperam nele. Hoje, Deus está te chamando de volta à esperança. Não desista ainda. Não jogue fora sua confiança. O céu ainda está ouvindo. O tempo de Deus não falha. Ele não chega adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora certa. E quando ele chega, tudo muda. Então, respire fundo, levante sua cabeça e declare com fé: Deus está comigo, mesmo que eu não veja. Ele está trabalhando, mesmo que eu não entenda. Ele não se esqueceu de mim. Há momentos em que a ausência de respostas nos faz questionar se ainda estamos sendo ouvidos. Você clama, chora, jejua, busca e o céu permanece em silêncio. Nenhuma direção, nenhuma confirmação, nenhum sinal. É como se Deus tivesse se calado de repente, como se a conexão tivesse sido interrompida. E nesse silêncio, o inimigo tenta semear a dúvida: será que Deus te abandonou? Mas não se engane, silêncio não é ausência. Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca deixa de estar presente. Ele não é um pai que vira as costas, Ele é o pai que observa com amor mesmo quando não fala. Ele é o oleiro que molda no silêncio, o agricultor que trabalha no invisível, o pai que prova o coração sem precisar dizer uma palavra. Na Bíblia, Jó enfrentou esse silêncio. Ele perdeu tudo, foi ferido, incompreendido e por um tempo não ouviu nada de Deus. Mas mesmo assim declarou com fé: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso é fé no silêncio. É amar a Deus não pelo que Ele diz ou faz, mas por quem Ele é. Jesus também enfrentou esse silêncio. No Getsêmani, suou sangue enquanto orava. Na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Mas mesmo sem resposta naquele momento, ele entregou seu espírito nas mãos do Pai. Porque ele sabia, o silêncio não significa abandono, significa confiança. Deus fala em muitos momentos, mas Ele também silencia para nos amadurecer, para fortalecer nossa fé, para que aprendamos a andar não por vista, mas por convicção. Às vezes, o silêncio de Deus é o solo fértil onde a fé verdadeira germina. Se você está nesse tempo de silêncio, não se desespere. Não pare de orar, não desista de buscar, continue adorando, continue confiando. Lembre-se de que Ele prometeu estar conosco todos os dias, e Ele cumpre. Deus está com você mesmo quando está calado. Ele te ama mesmo quando parece distante, e Ele trabalha mesmo quando tudo parece parado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Se você chegou até aqui,
é porque reconhece que há uma dor dentro do seu peito que precisa ser tratada com mais do que palavras bonitas. Ela precisa de cura verdadeira. E saiba, Deus não te trouxe até essa mensagem por acaso. Cada palavra, cada reflexão, foi como uma gota de bálsamo que o Pai desejava aplicar em sua alma ferida. Muitas vezes, nos acostumamos a pensar que Deus só está agindo quando vemos milagres, quando ouvimos uma palavra profética ou quando tudo parece estar dando certo. Mas a verdade é que Deus trabalha no secreto, no invisível, no silêncio. É nos bastidores da nossa alma que Ele prepara os maiores recomeços. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está movendo peças, curando feridas antigas, fechando portas que não te levavam a lugar algum e preparando caminhos novos, melhores do que você jamais imaginou. Talvez você esteja vivendo o que parece ser um fim, o fim de um relacionamento, o fim de um ciclo, o fim de forças. Mas com Deus, cada fim é uma oportunidade para um novo começo. Não permita que a dor defina a sua fé. Permita que a fé transforme a sua dor. Você não está sozinho. Há outros como você, em silêncio, chorando, orando baixinho, querendo apenas um sinal de que tudo vai ficar bem. E eu te digo agora, com autoridade em nome de Jesus, vai ficar. Pode não parecer agora, mas você será restaurado. Você vai olhar para trás e entender que esse tempo de silêncio foi, na verdade, o tempo mais poderoso da sua jornada com Deus. Lembre-se das promessas, abre aspas, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Fecha aspas, Jeremias 29:11. Então, respire fundo, se permita recomeçar, feche os olhos por um instante e diga a Ele: Pai, eu não entendo tudo, mas confio no teu silêncio. Cura minha alma, restaura minha fé e me ensina a caminhar mesmo quando não vejo o teu agir. Essa oração simples pode ser o ponto de partida para a sua cura, para o seu renascimento, para a sua reconexão com o Deus que nunca te deixou. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também está em silêncio. Deixe um comentário. Conte seu testemunho, se abra, porque você não está só. Deus está com você, e o silêncio dele nunca é o fim. É apenas o começo de algo glorioso.